pessoal, vamos lá, então, continuando aí nossa aula de sevianas. A gente tá ligando agora as sevianas a uns pontos notáveis. O que quer dizer isso? O encontro dessas sevianas gera um ponto. Então, cada um do encontro dessas 4 sevianas, elas se cruzam em um ponto. E esse ponto, ele é muito importante, por isso que ele chama notável, tá bom? Este aqui, o ortocentro, a gente viu na aula passada. É o encontro das alturas. Então, a gente traçava as 3 alturas e o ponto onde elas se encontram é o ponto O, que é o ortocentro, ok? Só faltou eu dar o exemplo quando o triângulo tem um ângulo maior do que 90 graus, que é o caso da página 73, tá? O ortocentro vai se cruzar fora do triângulo, tá? O ponto não vai ser interior, vai ser exterior. Então, faltou eu realizar esse exemplo, a gente vai realizar agora, ok? Vamos lá, então? Bom, ortocentro, encontro das alturas. Então, eu preciso traçar a altura que sai de um vértice e faz 90 graus com o outro lado. Ou seja, eu preciso construir uma reta perpendicular a este lado, passando por B. Então, lembra lá como é que era esse esquema? Ponta seca no B, vou abrir um arco, ou seja, vou abrir um tanto do meu compasso, que corte o lado AC. Vou fazer esse arco, tá? Aonde cortou serão os meus 2 pontos de apoio. Então, eu abro mais do que a metade dessa distância e faço o nosso famoso X. Beleza? Então, agora a gente liga o B a esse X, tá? Cuidado em pressionar bem a régua na folha, faz força mesmo, pra não criar a barriguinha na linha, tá? Então, ele liga o B ao X. Muito bem, essa é a nossa primeira altura, isso aqui é 90 graus. Agora, a gente vai construir as outras duas para ver onde elas vão se cruzar, ok? Então, lá, agora eu vou fazer em relação ao vértice A. Tá ok? Então, agora a gente vai fazer em relação ao vértice A. Então, eu abri um arco do compasso que corte o lado CB, tá? Ele tem que cortar em 2 pontos. Se ele não cortar, a gente sempre sabe que a gente pode prolongar o lado até o arco cortar. Então, ó, vou prolongar aqui o meu BC, faz bem fraquinho com o lápis. Prolonguei o lado e ele cortou nesses 2 pontos, ok? Então, agora eu vou fazer os 2 pontos de apoio. Vou abrir mais do que a metade, tá? O meu X vai cruzar lá no texto, mas não tem problema, tá bom? Ó, cruzou. Eu ligo o A, opa. Vou ligar o meu vértice a este ponto. Bem certinho. Olha lá. Esta altura tem que cruzar com essa, tá? Para dar início para eu encontrar o ponto O. Na verdade, lembra que a gente comentou que para eu encontrar o ponto de encontro, né? Eu só preciso de 2 alturas. Então, lembra lá que a gente falou? Para eu encontrar este ponto, que é onde as alturas se encontram, basta 2, porque a terceira tem que cruzar naquele ponto que as 2 outras já se cruzaram. Então, daqui eu já consigo encontrar o meu ponto O. Eu tenho que cruzar as alturas, então eu preciso prolongar até elas se cruzarem. Então, vou prolongar do B, ó, e aí elas se cruzam neste ponto. Então, este aqui é o ponto ortocentro, tá? Percebam que ele ficou para fora da figura, e isso pode acontecer, tá? Isso aconteceu, na verdade, porque esse triângulo tem um ângulo maior do que 90, ele é obtusângulo. Sempre que acontecer isso, o ortocentro ou qualquer um desses 4 pontos vão ser exterior à figura, tá? Então, este era uma das páginas que eu fiquei faltando aí de fazer com vocês, e tem um exercício na tarefa parecido com este, tá bom? Bom, seguindo então, agora a gente vai aprender o baricentro. Eu cheguei a mostrar na aula anterior, só que a gente não fez esse exercício dessa página, tá? Então, vocês vão preenchendo aí comigo, tá? O baricentro, o roteiro de como construir ele está na página 76, tá? Tem um exemplo bem legal. E a explicação dele está na página 74. Isso eu lembro que eu já tinha feito com vocês, tá? Só faltou, então, fazer o Praticando para Aprender da 77. Então, ele deu um triângulo ABC e está pedindo o baricentro. Baricentro é o encontro
das medianas, tá? O que é mediana? Mediana é um segmento, ela sai do vértice e bate no ponto médio do lado oposto, tá bom? Então, ela sai de um vértice e vai bater no ponto médio do lado oposto. Sai do outro vértice e bate nesse ponto médio. Então, para eu construir ela, é só eu ligar o vértice ao ponto médio. Então, eu preciso determinar primeiro o ponto médio, tá? Se fosse em matemática B, a gente viria com a régua, mediria e marcaria metade, tá? Não que não dê certo em DG, mas, por exemplo, este lado aqui não tem uma medida exata. Eu não consigo na régua, tá? Ele fica entre 2 milímetros aí. Então, a gente não sabe exatamente a metade, a gente aproxima. Em DG, a gente gosta das coisas perfeitas, tá? Então, a gente vai fazer utilizando o compasso. O que me dá ponto médio? O que me dá ponto médio é mediatriz. Aí vocês vão falar, mas mediana, mediatriz não é a mesma coisa? Não. Mediana vai ser um segmento que sai de um vértice e liga o ponto médio do lado oposto. Mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio, tá? Então, elas são diferentes. Então, para eu conseguir o ponto médio do lado BC, eu vou desenhar a sua mediatriz. Lembra lá como que desenha? Ponta seca no B, abre mais que a metade desse segmento, a gente vai fazer aquele famoso X, tá? Tem que ser na parte de cima e na parte de baixo, para eu ligar esses dois X's e marcar o ponto, tá? A minha dica que eu tinha dado para vocês é, para não confundir, o que eu for traçar ligando esses dois X's é a reta mediatriz. Só que aí depois eu vou ligar a mediana aqui. Vai ficar dois traços muito juntos. Então, para não confundir, eu não vou fazer a reta completa. Eu só vou encaixar a régua aqui como se eu fosse traçar e só vou marcar o lugar do ponto médio. Dá para enxergar aí o segmento, o tracinho que eu fiz aqui? Então, eu encaixei a régua na posição, mas não tracei a reta. Por quê? Porque ela ia ficar muito próxima da mediana e aí ia confundir. Então, eu só marquei o ponto médio, tá? Aí, agora sim. Então, esse aqui é o ponto médio do BC. Agora sim, eu ligo o vértice A esse ponto médio e eu tenho a mediana deste cara aqui, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa pro vértice B e a mesma coisa pro vértice C. Lembrando, para eu encontrar o baricentro, eu só preciso de duas medianas. Aonde a segunda cruzar com a primeira, com certeza a terceira vai passar também, tá? Então, a gente só precisa construir duas, economiza uma construção, tá? Então, vamos lá. Para eu ligar o vértice B ao ponto médio, eu preciso construir o ponto médio do AC. Então, vamos construir o ponto médio do AC. Abre mais que a metade, faz o famoso X, vou girar e vou cruzar. Ó lá, cruzou. Mesma coisa, também não vou passar a régua, tá? Na linha completa, porque isso que eu tô fazendo seria mediatriz. Mediatriz é outro nome, tá? Não é baricentro, é outro cara que a gente vai estudar daqui pra frente. Então, eu só vou encaixar a régua aqui e só vou marcar o lugar do ponto médio do AC. E aí, eu ligo o B ao ponto médio do AC. Pronto, ó lá. Tá vendo que elas se cruzaram em um ponto? Este ponto já é o baricentro, tá? Só vou construir a terceira para vocês verem que realmente vai cruzar exatamente nesse ponto. Se não cruzar, é porque alguma construção sua aí ficou torta, tá? Então, ó lá, vou abrir mais que a metade e a gente vai fazer o X. Tá? Cuidado para não confundir uma construção com a outra. Ó lá, não cruzou meu X, tá vendo? Então, eu volto com a mesma abertura. Coloco a ponta seca aqui e faço cruzar. Mesma coisa, também não vou traçar a linha completa, por motivos, já disse, para não poluir a construção. Então, aqui, esse aqui é o ponto médio do AB. Tá? Então, sempre AB eu vou ligar com o C, tá? É sempre o oposto. Então, vamos ligar aqui. Nessa hora, a gente reza para dar certo, né? E passa. Ó lá. Cruzou exatamente no mesmo ponto. Então, este ponto aqui é o B, é o baricentro, tá? Encontro das medianas. Baricentro. Encontro das medianas, ok?
Bom, agora então nosso próximo ponto notável aí é o incentro, tá? O incentro é o encontro das bissetrizes. Então, bissetriz é o segmento que divide o ângulo em duas partes iguais, divide o ângulo na metade, tá? Onde esses caras se encontram, tem o ponto I, que é o incentro, tá bom? Então, mesma forma dos outros, a gente vai ter que construir duas bissetrizes já bastam para eu encontrar o ponto I. O que ele é importante? O que diferencia ele? O incentro, o que acontece? Ele tem a mesma distância de todos os lados. Então, essa distância é a mesma que essa e a mesma que essa, tá? É a propriedade dele. Então, essa medida é igual a essa, é igual a essa. O que tá lembrando a gente, né? Então, eu tenho um ponto central, que a distância a qualquer lado do triângulo é a mesma. Isso aí lembra a ideia do raio. Ou seja, o incentro, olha aqui nessa outra figura. O incentro é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo, tá? Então, eu ponho ponta seca no I, abro até o lado do triângulo e traço a circunferência, tá? É uma circunferência que fica inscrita, ou seja, para dentro, interna do triângulo. E o ponto I, que é o encontro das bissetrizes, também é centro dessa circunferência, ok? Agora vamos ver como é que constrói esse cara. Vamos lá então, vou fazer o Praticando para Aprender com vocês, da página 81. A gente vai construindo juntos, ok? Então, vamos lá. Incentro, encontro das bissetrizes. Então, vamos traçar as bissetrizes de cada ângulo a seguir, tá? Como que a gente faz isso? Escolhe uma abertura do seu compasso, não muito grande, não muito pequena, tá? Uma abertura aí, ok? A gente vai colocar ponta seca no A, vou fazer um arco com essa abertura que eu escolhi. O importante é que esse arco corte os dois lados do meu triângulo, tá vendo? Faça 2 pontos. Com a mesma abertura do arco que eu montei aqui, vou colocar a ponta seca no primeiro corte e vou fazer um arco. A gente vai fazer o X, tá? Ponta seca no segundo corte, completa o X. Aí, eu vou ligar o A com este vértice. Perdão, o A com o X, né? O A é o vértice. Então, vou ligar o A com esse X, tá? Sejam bem caprichosos, bem chatos, bem precisos e bem perfeitos, porque senão não dá certo, tá? Vocês vão falar pra mim, ah, mas por que, né, precisa ser tão perfeito assim? Já pensou se o engenheiro, se o pedreiro, enfim, quem vai construir um prédio não for tão chato assim, tão preciso assim, o prédio cai, né, gente? Bom, então essa é a primeira bissetriz. A gente vai começando a confundir os nomes, né? Bissetriz, mediatriz, essa é bissetriz. Fazer a mesma coisa com o vértice C, faz um arco e traça a bissetriz dele. Tá? Se precisar prolongar, aumentar, você faz até cortar. E aí, vai cruzar o C com o X. Bem perfeitinho de novo, hein? Ó, cruzou. Este ponto já dá a entender que é o incentro, tá? Eu só vou construir a terceira pra gente ver que elas se cruzam realmente, tá? E agora o vértice B, mesma coisa, né? Ponta seca nele. Vou fazer aí o arco. E a gente vai fazer o X, tá? Tudo é com a mesma abertura do compasso. Entre os vértices não é necessário, tá? Eu tô fazendo porque, né, essa abertura dá certo, o compasso já tá aqui. O que precisa ser a mesma abertura deste arco pra quando você for fazer o X, tá? Então, encaixa bem certinho, aproxima bem pra olhar, ver se você tá bem certinho em cima do ponto. E aí, vamos cruzar. E rezar pra cruzar, né? Bissetriz dos 3 se encontra no incentro. Olha lá. Este aqui é o nosso ponto I, tá? E ele também é centro da circunferência. Que circunferência? Inscrita ao triângulo. Bom, pessoal, então para hoje, para encerrar,
eu peço para vocês realizarem esses exercícios, tá? O que ficou faltando foi determinar a circunferência que tem o centro no I, tá? Para eu conseguir o raio dessa circunferência, vai faltar mais uma construção, tá? A gente faz na aula que vem, junto com o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, ok? Então, isso daí a gente fica pra aula que vem para não ficar muito pesado hoje. Já conseguimos adiantar bastante coisa. E aí, de exercício, eu tô pedindo essa cruzadinha da página 90, o exercício 2, 3 e 4, porque o 1 eu pedi semana passada, né? Vocês já deveriam até ter postado foto. Vai até sexta-feira, prazo até sexta-feira, meia-noite, hein, pra postar a foto. 23h59, na verdade, porque meia-noite já é sábado, tá? E aí eu peço mais esses exercícios, tá? Dessa aula aqui não precisa postar foto nenhuma no AVA, tá ok? Um beijão então pra vocês e até semana que vem, bons estudos, tá?